E aproveitando também a saída do Nestor, porque eu tinha era o meu último momento, eu não poderia correr o risco de ficar ali com 17, 20 minutos com o jogador a menos. Então nós não sabíamos qual seria a reação do Nestor depois da partida, apenas para tentar explicar o porquê da entrada e logo na sequência a saída, já que seria um risco muito grande deixá-lo ali naquele momento sem que tivéssemos uma posição mais segura a respeito do atleta. Dorival, boa noite. Num clássico tão equilibrado, de uma fase tão importante, normalmente o detalhe, às vezes, para um lado ou para o outro, define. Você acha que o seu time pecou pelo fato de não ter aproveitado o número excessivo de erros do Corinthians e saída de bola no campo defensivo, principalmente no primeiro tempo? O São Paulo recebeu muita bola na intermediária ofensiva por erro do Corinthians e não conseguiu criar. E se você puder responder também, o que a torcida no Morumbi pode fazer de diferente ou de diferença para o São Paulo reverter a situação? Bom, eu acredito que o Corinthians errou porque nós fomos muito agressivos em todos os combates. Nós fizemos uma partida em termos de marcação, de aproximação, troca de passes, apresentação. Os jogadores a todo momento buscando um diálogo, sempre muito próximos para toda e qualquer necessidade que acontecesse. Uma retomada rápida de bola. Fizemos isso o tempo todo. E infelizmente foram 2 lances assim que é só o futebol que proporciona. É um esporte que você não tem às vezes como explicar em razão dessas situações que acontecem. Nós poderíamos sim ter tido uma efetividade um pouco maior. Olha, eu acho que o que nós vimos hoje aqui da torcida do Corinthians foi uma coisa que nós temos que reconhecer, enaltecer, e o nosso torcedor também sabe fazer isso. E eu não tenho dúvidas que vai acontecer no Morumbi da mesma forma. Nós teremos o nosso torcedor ao nosso lado, apoiando, empurrando, como foi a Fiel ao longo de toda essa partida. Eles perceberam as dificuldades que a equipe estava tendo e mesmo assim eles buscaram incentivo até o final. A torcida de São Paulo tem feito a diferença, tem sido muito importante para todos nós. Eu não tenho dúvidas que no jogo do Morumbi ela terá um peso especial e vai nos levar a estarmos ainda mais motivados em busca aí dessa recuperação. Dorival, tudo bem? Boa noite. Queria mais perguntar sobre a sua escalação inicial, os 11 iniciais que você escolheu para essa partida. A ausência do Nestor, que geralmente aparece entre o time titular. Você esperava que o jogo fosse mais físico do que se apresentou na primeira etapa? Por isso a escolha do meio-campo com as peças mais físicas, mais fortes do que o Rodrigo Nestor? Ou já tinha algo, por exemplo, que o Nestor acabou sentindo durante a partida? Já tinha algum cuidado a mais em cima do Nestor? Não, nada disso. Ele e Michel têm as características muito próximas. O Michel, para essa partida, eu imaginava que fosse como foi. Um jogador importante em termos de movimentação, de aparecer, porque os espaços eles existem no campo e o entendimento do espaço é que é muito importante quando você se apresenta para receber bolas. E com o Michel foi assim ao longo de todo o primeiro tempo. Nós tínhamos com ele e às vezes com o Alisson 2 jogadores, ou desculpem, com o Luciano 2 jogadores que a todo momento estavam pelo menos um deles desmarcado, em condições de receber essas bolas e buscarem uma profundidade um pouco maior. Eu acho que nós tivemos tudo o que é necessário em uma partida para que você possa ter a partida à sua disposição, o jogo à sua disposição. Eu acho que o São Paulo se posicionou dessa forma, trabalhou corretamente. Infelizmente, no momento final, na decisão final, no passe final, talvez nós não tenhamos tido aí a noite ideal. Dorival, quando o Caleri machucou, você escolheu o Juan, né? Não escolheu um jogador com características mais próximas, que seria, por exemplo, o Erisson. No segundo tempo você coloca o Erisson. Por que essa escolha do Juan, que tem características, né, diferentes do Caleri quando ele se machucou? Em relação ao Luciano, ele levou o 3º cartão amarelo. Né? Você acha que o cartão amarelo dele foi justo? Qual que é essa perda para o próximo jogo, para o jogo de volta do Luciano?
O Luciano é um jogador que faz a diferença no nosso time. Não tenho dúvidas que vai ser uma perda considerável. Mas nós vamos estar muito fortes para o segundo jogo. Foi Pode justo ter o cartão? certeza. Foi justo. Foi justo. Agora, não só ele deveria ter tomado. Esse é o grande problema que tem acontecido com o São Paulo. 2 pesos, 2 medidas em todas as partidas. Todas, todas. É muito difícil você, a todo momento, tá tendo que entender esse tipo de situação. Depois houve abordagens, trocas de empurrões e tudo mais. Então, assim, um único cartão naquela confusão toda é muito estranho. Estranho demais. Mas tudo bem, foi uma ótima arbitragem, eu não tenho que falar nada, só naquele momento que acabou acontecendo. O Wilton conduziu a partida muito bem. Aliás, todo o trio de arbitragem. E o Juan e Erisson? O Juan é o cara que vem entrando em todos os jogos. O Erisson está voltando agora. Eu ainda teria 60, 70 minutos de jogo. Não podia arriscar. Ali você tem que tomar uma decisão e você não sabe o que vai acontecer na segunda etapa. Eu já estava ali queimando uma alteração. O Erisson praticamente voltou. Seria a terceira partida dele entrando ainda. Então é muito cedo para que ele jogasse todo esse período. Poderia até suportar, mas pelo peso que teve o jogo, naquele momento, o ideal seria um jogador que já vinha entrando, que vinha dando uma ótima resposta e que também não foi mal. Foi muito bem na função. Uma pena que hoje talvez a nossa inspiração tenha faltado em momentos decisivos. Dorival, ainda dentro disso, de inspiração, o jogador extra classe, né? O Renato Augusto fazia diferença no jogo que talvez o São Paulo, pelo conjunto, tenha feito mais, e você até perdeu um jogador que era uma referência, que é o Caleri. Pensando até no jogo da volta, essa situação, você não é um cara que chama a responsabilidade, você tem do outro lado um cara como o Renato Augusto. Talvez o São Paulo tenha um conjunto, mas esse jogador extra classe que faz a diferença que o Corinthians teve hoje, como é que você enxerga isso? São poucas equipes do futebol brasileiro que tem um jogador desse nível. E quem tem que cuidar muito bem. E o Renato é um desses. Você tem toda a razão. E ele fez a diferença numa partida tão difícil. Foram 2 oportunidades que o Corinthians teve e aproveitou as 2 nos pés justamente de um craque. Dorival, até pelo que você acabou de dizer sobre o Renato Augusto, na sua opinião, faltou um pouquinho mais de concentração de quem estava marcando o Renato Augusto para combater de uma forma mais eficiente? E uma segunda questão, qual a condição hoje física do Alexandre Pato? Quando que você acredita que vai poder contar com ele para um jogo, um momento decisivo do São Paulo na temporada? Primeiro que ele foi muito bem marcado. Agora o craque ele encontra espaços que às vezes você não vê. E ao longo de todo o jogo, o Renato ele não conseguiu chegar pela efetividade da nossa marcação. E era mais que necessário que isso acontecesse, porque o Renato, quando levanta a cabeça, ele coloca a bola onde ele quer. O Alexandre está na mesma condição do Erisson, ele está voltando aos poucos. Ele vem de uma lesão de quase 8, 9 meses. E eu já falava anteriormente, não crie expectativa com os jogadores que estejam voltando, porque eles estarão sim à disposição, mas não totalmente em condições de serem aproveitados desde o início. Se nós tivéssemos um campeonato em que nós pudéssemos pensar em todas as situações e, de repente, muitos testes, não tenho dúvidas que talvez o processo se aceleraria, mas não é o caso. E cada jogo mais competitivo que o outro, você tendo que fazer resultados a todo momento, eu tenho que ir colocando aos poucos e a resposta é eles que vão nos dando, para que na seguinte a gente possa tê-los um pouco mais em campo. Dorival, boa noite. A gente está falando aqui sobre um jogo em que o São Paulo cumpriu a primeira parte do plano, né, de ficar com a bola, de envolver o adversário com a posse de bola, mas não teve a segunda parte, que era transformar isso em finalização e em gol. Se a gente pensar no jogo de volta, talvez a primeira parte do plano tenha até a anuência do Corinthians pela vantagem, né? O jogo tende a ser condicionado pelo resultado do jogo de ida, e o São Paulo deve ter a bola mais tempo, deve ter mais tempo no campo de ataque. Então eu queria saber se você sai do jogo de hoje entendendo que o São Paulo teve uma noite ruim nessa segunda parte, nessa criatividade,
ou se você identificou hoje um problema coletivo da equipe para conseguir cumprir essa segunda parte e que vai demandar nas próximas 3 semanas um trabalho mais específico, especial para o São Paulo não só ter a bola e pisar no ataque, como deve pisar, mas conseguir criar as chances e, consequentemente, fazer os gols. São Paulo vem criando em todos os jogos. Então, isso daí não é uma situação que vem se repetindo. Raras foram as exceções. Na grande maioria dos jogos, nós saímos aí com no mínimo 10 oportunidades criadas. O Corinthians também teve isso. Teve essa mesma dificuldade. Então, foi uma dificuldade das duas equipes. Só que tivemos um jogador que é diferenciado e que fez realmente uma parte considerável do jogo, que é o Renato. Então, assim, nós temos que ter consciência que teremos ainda 90 minutos. É natural que é uma vantagem importante, mas está tudo em aberto e o São Paulo vai fazer um grande jogo novamente. Podem ter certeza disso. Nós vamos jogar para lutarmos pela nossa vaga, por merecimento, por tudo que essa equipe vem realizando. Eu não tenho dúvidas em afirmar que o torcedor pode acreditar, pode confiar que nós vamos dar nossa vida em busca dessa vaga. E se Deus quiser, caso tenhamos aí merecimento, pode ter certeza que as coisas vão acontecer. Dorival, boa noite. Você falou há pouco, na penúltima pergunta, né, que se você pudesse ter um campeonato, se você pudesse pensar, você poderia fazer algumas mudanças. A gente vê aí que o São Paulo está ali brigando na parte de cima do Brasileiro, agora na semifinal da Copa do Brasil e Sul-Americana. Você já disse várias vezes que você não vai abrir mão de nenhuma competição, mas a gente vê que muitas vezes as lesões podem acarretar problemas igual o Caleri hoje. Vai chegar algum momento que você vai fazer rodízios em alguma competição? Você tem isso em mente, por exemplo, o brasileiro fazer mais rodízios aqui, focar na Copa do Brasil e Sul-Americana, ou isso não passa na sua cabeça? Eu tenho feito com frequência, constantemente. Nós temos mudado a equipe a todo instante e a equipe tem dado uma ótima resposta. A exceção do momento final do jogo de hoje, nós nunca tivemos dificuldades. Nós não fizemos uma boa partida. Essa última com o Cuiabá e a partida com o Bragantino. Os demais jogos nós fizemos partidas muito boas. São Paulo vem evoluindo, vem crescendo, vem alcançando uma confiança importante e de uma maneira organizada. Eu só tenho a agradecer o trabalho de todos e mostrar a cada um deles que nada acabou, as coisas não estão definidas não. Vamos ter calma que 90 minutos ainda muita coisa poderá acontecer. Boa noite, Dorival, tudo bom? Gostaria primeiro de passar 2 dados que estão sendo bastante repercutidos agora pela imprensa, pela torcida. O Corinthians garantiu 10 anos de vencibilidade na Neoquímica Arena contra o São Paulo. E o São Paulo só tem uma campanha como visitante no Brasileiro melhor do que 2017, nas primeiras rodadas. 2017 foi justamente o ano que brigou para não cair até o final, chegada do Hernandes e tudo mais. Você sente que existe uma necessidade de convencimento maior do São Paulo para jogar fora de casa, que acontece naturalmente pela presença da torcida no Morumbi? Você entende que existe alguma diferença de padrão de jogo fora de casa do São Paulo? E se aqui, jogando na Neoquímica Arena, houve alguma conversa diferente para tentar quebrar esse tabu? E claro, fala muito mais para a torcida do que para o elenco, mas acabaria ficando marcado na história como justamente o time que quebrou o tabu da Neoquímica Arena. Nós tivemos coisas boas, além dessas 2 pontuadas aí, ou não? Não. Porque só o lado negativo, para mim, não vale nada. Tabu é o meu segundo jogo aqui com o Corinthians. No anterior, nós merecíamos um resultado melhor. E nesse, nós buscamos também construir um resultado. Não aconteceu. Eu não participei dos jogos anteriores, então eu tenho que diferenciar isso. A grande maioria desses jogadores também não participaram de todos esses jogos. Então, se o tabu existe, um dia vai ser quebrado. O quanto antes for quebrado, ótimo, tem que acontecer. Mas o São Paulo tem coisas muito boas ali, além desses 2 ou 3 pequenos detalhes que acontecem em qualquer equipe. Por isso que eu procuro valorizar o que nós temos de bom. E está na hora de nós começarmos a mostrar que o São Paulo tem coisas muito, muito melhores acontecendo do que 2 situações aí que não nos incomodam e não nos tirarão do nosso caminho. Pode ter certeza disso.
Nós teremos aí em todas as competições, lutaremos por todas elas. E apenas um dado, tá? Na Copa do Brasil nós tínhamos feito vitórias fora de casa. Então, não vejo motivo nenhum para que nos preocupemos com uma situação como essa. Hoje também o Corinthians venceu, mas nós poderíamos ter tido um resultado muito melhor. Boa noite, Dorival. Clássicos são jogos muito mentais, né? O São Paulo parece ter reagido diferente aos 2 gols que tomou. No primeiro, toma um gol no comecinho do segundo tempo, melhora no jogo e empata, e parecia até mais próximo do segundo gol quando o Corinthians marca o segundo. Queria saber se você concorda um pouco com isso. A gente tinha uma câmera em você, e após o gol do Corinthians, você parecia assim, não tranquilo, você parecia ali dono do jogo, parecia numa situação, em tese, confortável, entre aspas. Isso é muito porque você acredita no segundo jogo, você tem convicção que o 2-1 é um placar muito possível de ser virado, e se você acha que realmente o Corinthians, depois do 2-1, melhorou no jogo? Não, o 2-1 eu queria que fosse a meu favor. Eu estava ali incomodado, muito incomodado, porque foi uma jogada desenhada, cantada, e que não poderia ter acontecido. E é uma cobrança que a gente faz com frequência. Se não fosse essa pequena falta de atenção, talvez nós não tivéssemos tido esse resultado. Essa é a grande verdade, porque nós estávamos com o jogo sob nosso domínio. Nós estávamos fazendo mais difícil colocar o Corinthians dentro do seu campo de defesa. Coisa que poucas equipes fazem aqui dentro. Então, por isso, quando ele me perguntou a respeito de situações negativas, eu cito que nós temos muito mais coisas positivas acontecendo do que negativas. E nós, infelizmente, valorizamos só aquelas que são bem negativas. Então, por isso que para mim está tudo em aberto. Assim como se eu saísse daqui com uma vitória de 2-1, podem ter certeza que eu estaria muito preocupado. Porque futebol é assim. Futebol você deixa toda a situação em aberto, a não ser que tivesse acontecido uma goleada para um ou outro lado. Não foi o caso. Nós vamos trabalhar muito em busca da nossa vaga. Dorival, boa noite. Até o próximo jogo, na volta, ainda tem alguns confrontos importantes. Bahia, domingo, mais de 40 mil ingressos já vendidos. O próximo jogo aí tá pela Sul-Americana. Eu queria que você falasse o que o torcedor pode esperar do time do professor Dorival. O que ele viu hoje. Uma equipe lutando, buscando o resultado do começo ao fim, jogando de uma maneira organizada, tentando criar, tentando buscar o gol, jogando com posse de bola, que é o que nós fizemos ao longo de todo esse período. E pode ter certeza que o torcedor vai se orgulhar dessa equipe em algum momento. Eu não tenho receio em afirmar que isso vai acontecer. O torcedor pode se sentir muito bem representado, porque esses jogadores que aí estão são valentes, vibrantes e vão buscar não só a nossa classificação, como buscaremos uma melhor colocação ainda no Campeonato Brasileiro e uma possibilidade de estarmos também nas finais da Copa Sul-Americana. É uma equipe muito guerreira e eu só tenho a enaltecer tudo que eles têm entregue a todos nós. Qual?